Existe uma dor que é diferente de todas as outras. Não é a dor de tentar e falhar, mas é a dor de nunca ter tentado. É a dor de saber que você tinha algo, uma habilidade, uma voz, um dom, e escondeu isso a vida inteira com medo. Hoje eu quero te mostrar uma parábola de Jesus que fala exatamente sobre isso, sobre o que acontece quando a gente enterra aquilo que deveria ser multiplicado. Esse é o código 3 da nossa série Os Códigos de Jesus. E hoje vamos falar da parábola dos talentos. Então, Jesus, ele conta assim: um homem, partindo para fora, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um ele deu segundo a sua capacidade. E essa parábola, ela não é apenas sobre dinheiro, tá? Ela é sobre potencial, é sobre medo, sobre responsabilidade. É sobre aquilo que Deus colocou sobre você e o que você pode multiplicar ou enterrar. O talento na história era uma medida de valor, né? Aquela moeda da época. Mas simbolicamente, ele representa tudo o que foi confiado a você. A sua inteligência, a sua voz, os seus dons, a sua energia, a sua criatividade, a sua fé, a sua capacidade de amar, de servir, de liderar, de criar algo no mundo. E isso já revela uma verdade espiritual poderosa. A vida, ela não começa do zero. Ninguém veio vazio. O problema é que muita gente passa a vida inteira olhando só para o que não recebeu, enquanto enterra aquilo que recebeu. O Senhor, na parábola, ele representa Deus, que é a fonte, o verdadeiro dono de todas as coisas, né? E ele entrega os talentos e depois vai embora, ele parte. Isso significa que os servos, eles recebem a liberdade para administrar, né? E Deus faz isso, Deus entrega dons, tempo, talento, energia, oportunidade, tudo pra gente. Mas Deus, ele não vive fazendo as coisas por você, ou ele não fica fazendo aquilo que foi confiado à sua responsabilidade. Existe uma parte da vida que é graça de Deus, e existe uma parte que é administração. Muita gente quer receber mais, mas ainda não decidiu usar o que já recebeu. Você quer mais clareza, mas você não usa nem a pequena clareza que você tem. Você quer mais fé, mas você nem age com fé, nem com a sua pequena fé. Então, e a parábola de Jesus, ela confronta essa ilusão, porque o problema não é apenas receber, mas o problema é multiplicar. E aqui está um ponto que destrói qualquer comparação. Deus, ele não cobra de você os 5 talentos que ele deu para outra pessoa, mas ele cobra de você o que você fez com o talento que ele colocou nas suas mãos. O problema começa quando você olha para quem recebeu 5 e por comparação você despreza aquilo que você mesmo tem. Você olha para quem tem mais beleza, mais dinheiro, mais oportunidades e começa a pensar, então o que eu tenho não vale a pena, não vale de nada. E esse é o início do enterro, cara. A parábola, ela mostra que o Senhor não condenou o servo por ter recebido só um talento, mas ele o confrontou, porque ele enterrou o talento que recebeu. O problema, então, nunca foi ter pouco. O problema foi não ter usado. Os 2 primeiros servos, eles negociaram o que receberam. E eles dobraram aquilo lá. Eles não ficaram apenas guardando, mas eles entenderam que o talento não foi entregue para ser preservado e morto, mas ele foi feito para gerar frutos. E aqui que está uma lei espiritual. Aquilo que você coloca em movimento cresce, mas aquilo que você enterra apodrece. Dom parado não vira destino. Ideia guardada não vira obra. A palavra que é engolida, ela nunca vai virar uma mensagem. Então você só descobre a força real de um talento quando você começa a usar o talento que Deus te deu. Mas o terceiro servo, ele recebeu 1 talento só. E em vez de usar, o que ele fez? Ele cavou e escondeu esse talento. E essa imagem, ela é muito simbólica, porque ele não perdeu o talento numa tentativa. Ele simplesmente nem arriscou e nem falhou. Ele simplesmente enterrou o talento. Isso, cara, isso é muito sério. Porque na parábola, o maior problema não foi o erro, mas foi a omissão. Existe um dano causado por aquilo que você nunca teve coragem de entregar.
talvez o livro que você nunca escreveu, a mensagem que você nunca falou, o conteúdo que você não grava, a missão que você sempre adia. E o talento enterrado, ele não fica neutro. Ele se transforma em culpa, frustração, inveja, numa sensação de vida não vivida. E o Senhor, quando volta, o terceiro servo, ele justifica: eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes. E com medo, eu escondi o seu talento. Gente, essa frase revela algo tão profundo. Ele tinha uma imagem distorcida do Senhor dele, entendeu? Ele via Deus como duro, como injusto, como ameaçador. E essa imagem produziu uma paralisia nele. Isso acontece muito na vida espiritual. A forma como você enxerga Deus muda a forma como você age. Se você enxerga Deus como um juiz cruel, esperando seu erro, você enterra o que recebeu por medo de falhar, como esse homem fez. Mas Jesus, ele está revelando uma coisa aqui pra gente hoje, que muita gente não está parada por falta de potencial, mas está parada exatamente por medo de Deus, por medo da vida, por medo de um julgamento. O terceiro servo, ele provavelmente achou que estava sendo cuidadoso com o talento. Ele poderia pensar: eu pelo menos não perdi, eu pelo menos não arrisquei. Mas o Senhor, ele não elogia essa postura desse homem, porque existe uma prudência que é sabedoria. E existe uma prudência que é medo disfarçado. Então o servo, ele não foi fiel, ele foi paralisado. E a fidelidade não é apenas conservar, mas a fidelidade é fazer frutificar aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus colocou em você, ele não foi dado apenas para você proteger, não, mas ele foi dado para você multiplicar. Você está multiplicando aquilo que Deus te deu? Quando uma pessoa enterra um talento, ela não enterra apenas uma habilidade, mas ela enterra uma versão de si mesma. Enterrar talento é como dizer: eu não sou capaz de nada. Eu não tenho o suficiente, prefiro nem tentar. A pessoa, ela não está apenas escondendo algo, mas ela está aceitando uma identidade menor. Mas quando a sua identidade muda, você vai parar de se perguntar: e se eu falhar? E você vai começar a se perguntar: o que Deus colocou em mim que precisa ser entregue é diferente. E depois de muito tempo, esse senhor, ele voltou, né, e ajustou as contas com todos os servos. E essa parte, ela é essencial, porque a vida, ela vai fazer isso, ela vai cobrar o que você fez com tudo que você recebeu. Um dia o corpo vai te cobrar, o tempo vai cobrar, a alma vai cobrar. E uma das dores mais profundas do ser humano é perceber que não falhou porque tentou, mas ele falhou porque enterrou. Poderia ter feito algo e nunca fez. Ele não sofreu porque ele arriscou, mas sofreu porque viveu abaixo do que sabia que poderia ter sido. Aos dois outros servos, né, os dois primeiros servos, o Senhor, o homem, diz: muito bem, servo bom e fiel. E repara, ele não elogia apenas o resultado, mas ele elogia a fidelidade deles, cara. Você não controla todos os resultados, não tem como, mas você controla a sua postura, o seu movimento, a sua coragem de usar aquilo que você recebeu. Então hoje eu quero te fazer essa pergunta: qual talento que você está enterrando? Debaixo de qual medo você escondeu isso? Medo de quê? De crítica? Medo de fracassar? Medo de dar certo? Porque o seu talento, ele pode parecer pequeno perto do talento de outra pessoa, mas se ele for usado, ele se multiplica. E às vezes aquilo que você tem medo de entregar é exatamente aquilo que alguém precisa receber. Então, eu quero que você ore dessa forma com o Senhor. Diga assim para ele: Pai, hoje eu entrego o talento que eu tenho enterrado por medo, Senhor. Me perdoa, pede perdão para Deus. Me perdoa pelas vezes em que eu confundi a tua responsabilidade com ameaça, Senhor. E me escondi atrás de desculpas, esperando estar pronto, esperando ser perfeito, Senhor. Eu não quero mais viver abaixo daquilo que o Senhor colocaste para mim, Senhor. Hoje eu escolho desenterrar aquilo que é meu e colocar em movimento aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Pai, que eu seja um servo bom e fiel, Pai. Não porque eu sou perfeito, mas porque eu escolho me mover, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Ora sim, eu concordo com a tua oração. E aquilo que é ligado aqui é ligado no céu, amém?
E se esse código tocou seu coração, espera porque tá vindo o código número 4 dessa nossa nova série de mensagens, os códigos de Jesus. E se você quer continuar nessa jornada mais de pertinho comigo, podendo declarar você mesmo da sua casa todos os dias, eu quero te convidar a conhecer o meu e-book Declare até ver acontecer. São 30 dias, são 30 declarações e dentro desses 30 dias você vai ver a sua vida completamente transformada. Amém? Fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.